Oi, gente, tudo bom? E aí? Terceiro vídeo saindo do forno. Oremos para que dê tudo certo. A ideia hoje é fazer um videozinho um pouco mais curto, um pouco mais leve, diferente das palestras imensas que eu tenho feito até agora. Mas antes de lançar o tema aqui, eu quero deixar uns disclaimers aqui, rapidinho. Que basicamente eu não tiro esses conteúdos que eu fico tagarelando de um buraco no chão, sabe? Eu bebo muito da fonte de outros criadores de conteúdo maravilhosos que estão na internet. Maioria de YouTube, confesso, eu sou geração YouTube. Mas vou deixar aqui alguns nomes e se interessar eu posso deixar os users ou os canais do YouTube na descrição, nos comentários, mas só pra citar alguns, eu vejo muito Entre Planos, do Max, que eu acho maravilhoso. Carol e Micão eu vejo pra caramba. Acho as duas maravilhosas. Gustavo Cruz eu vejo muito. Elegante. Acabou de Acabar. Também vejo alguns canais internacionais. O The Take é provavelmente o meu favorito. Pop Culture Detective é muito bom. Lessons from the Screenplay. Então, assim, tem muitos canais de análise de conteúdo de cultura pop, assim, na internet, que são canais maravilhosos. E se vocês curtem esse universo, eu acho que vocês têm que correr lá. Só não me abandona, mas corre lá pra dar uma olhada, tá? Beleza, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é para falar sobre representatividade, mas assim, eu não quero apenas falar de representatividade de um modo não raso, mas um modo que a gente está mais acostumado a abordar. Vamos ver se faz sentido. O que me inspirou a fazer esse vídeo? Na verdade, esse conteúdo não é nem um pouco original, porque eu fiz um texto ano passado que eu mandei para o GLE10, o Instituto Brasileiro da Mulher Negra, e foi publicado, eu fiquei muito feliz. E aí eu tava revisitando meu portfólio e falei, pô, isso aqui dá um vídeo, vamos ver se dá mesmo. Que o nome do texto é Por uma representatividade que contemple a vida comum. O que isso quer dizer? O mote para eu escrever aquele texto ano passado e o mote para fazer esse vídeo agora ainda é o mesmo, que é o discurso da Viola Davis em 2015, quando ela ganhou o Emmy de melhor atriz principal numa série dramática. Ela começou o discurso dela citando Harriet Tubman, que foi uma figura na época da escravidão nos Estados Unidos, desculpa, que conseguia contrabandear escravos para o Canadá, se eu não me engano, através da Underground Railroad, que eram túneis subterrâneos. Enfim, ela já começou com uma citação maravilhosa da Harriet Tubman, mas a frase dela que me impactou muito nesse discurso da Viola Davis, ela ganhou por How to Get Away with Murder, foi: você não pode ganhar prêmios por papéis que simplesmente não existem. E isso me atingiu forte. Mas por que isso me atingiu forte? Porque isso tem um peso, sabe? Vamos lá. Qual é a plot de How to Get Away with Murder? Eu tô só falta ver a sexta temporada, já vi quase tudo, tal. Eu sei que raça em How to Get Away with Murder é um tema importantíssimo, é uma coisa que tá presente na série inteira, praticamente. Mas se você ler a plot de How to Get Away with Murder, é basicamente uma professora de direito criminal, uma advogada e professora de direito criminal, que seleciona 4 ou 5 alunos para fazer estágio com ela e ajudar a resolver seus crimes. Aí nisso acontece um bilhão de coisas, esses alunos, né, entram, se envolvem vários problemas e a professora tem que meio que limpar a bagunça deles, enfim. Mas uma advogada e professora de direito criminal que recruta estagiários, ponto final. Se a gente pensa só nisso, só nessa plot bem básica, poderia tranquilamente ser uma pessoa branca, né? Se a gente não acompanhar o que o resto da série tem a dizer, que mais pra frente a raça da protagonista, que é a Annalise Keating, vai ser um tema gigantesco. Mas assim, uma professora e uma advogada, normalmente nos filmes estão acostumados a ver pessoas brancas tomarem esse papel, não é? E isso que eu achei incrível no discurso da Viola, porque o que ela basicamente quis dizer assim, não adianta a gente reclamar, não adianta termos brigas e hashtags e não sei o que pela falta de representatividade, quando só nos escalam para fazer papéis sobre os males que uma etnia sofre. Vamos lá, eu não tô querendo dizer que não é pra ter filme ou série sobre escravidão,
sobre a luta dos direitos civis. Lógico que não. Essas histórias têm que ser contadas e repetidas, sabe, repetidas eternamente para nunca cair no esquecimento, pra gente aprender com a nossa própria história. Isso é ponto final, isso é indiscutível. Mas assim, por que, por exemplo, eu não sei se não sei se todos vocês lembram, mas acho que foi ano passado, não sei se foi propaganda do Dia das Mães, não sei, foi algum feriado. Acho que era Dia das Mães, salvo engano. Que a Boticário resolveu fazer propaganda, que tinha que ter uma família na propaganda, e eles colocaram uma família toda negra. E o público ficou louco. O público foi nos comentários xingar o Boticário, xingar os atores e atrizes e não sei o quê. Ou quando as pessoas vêem, sei lá, a Maju Coutinho no jornal Hoje apresentando. Então, assim, qual que é o meu ponto aqui? Pode ser um pouco confuso, mas assim, a gente até tá acostumado a ver atores e atrizes negros em filmes sobre escravidão, em séries sobre, sei lá, perseguição policial que eles sofrem e esse tipo de coisa, que sim, são histórias que devem ser contadas, mas assim, e o resto da vida? Negros não vão ao supermercado? Não compram coisas? Não são consumidores de produtos? Não têm histórias corriqueiras que também merecem ser contadas? Então, nesse meu texto, eu quis, nesse texto que inspirou esse vídeo, eu quis, assim, trazer assim, um foco de que a gente tem que colocar pessoas negras, não só negras, tanto quanto asiáticos e muçulmanos, etc. A gente tem que colocar pessoas de outras etnias em histórias que não sejam apenas sobre a raça delas, porque aí a sensação, a mensagem que é passada é de que elas só prestam para contar suas histórias de sofrimento e não para viver a vida comum, e não para serem consumidores, e não para serem vozes importantes. Então, assim, fugindo muito do assunto, mas nem tanto. Vocês assistiram o Big Brother? Acredito que muito sim. O Babu. Teve um momento do reality show, um pouco antes da Thelma ganhar, que ele fala que a Thelma era uma grande referência para filha dele pequena, que queria ser médica. Thelma negra. Todo mundo aqui se lembra, né? Então, assim, a gente precisa de mais referências que consigam ir além da história da escravidão, da história de como o negro foi privado de educação, privado de, sabe, de direitos básicos, privados de dignidade básica. Essas histórias têm que ser contadas sim, mas se a gente focar apenas nelas, a gente nunca vai lembrar que o negro, que o Maju Coutinho pode ser jornalista, de que o Boticário e outras marcas podem e devem colocar atores negros para protagonizar suas histórias, mesmo que sejam para vender um produto, porque guess what? O povo negro e todas as outras etnias são também consumidores, sabe? É que nem na escola, a gente aprende, pelo menos eu, e eu acredito que muitos de vocês também, a gente só aprende sobre a história negra quando é para falar de escravidão, quando é para falar nos Estados Unidos, lá dos direitos civis, quando é para falar do apartheid na África. A gente não aprende sobre a ancestralidade negra, a gente não aprende sobre os reinos que existiram no continente africano. Uma coisa muito forte que eu ouvi há pouco tempo atrás é que normalmente uma pessoa branca, ela sabe a origem do seu sobrenome. Se ela pega, sei lá, ela tem um sobrenome italiano, ela joga esse sobrenome no Google, ela vai falar, foi um povoado tal, 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 de tal parte da Itália. Beleza, então ela sabe, putz, minha origem é dali. Agora, raramente uma pessoa de descendência negra, o máximo que ela vai saber é, vim da África. Da onde? Não sei, porque a sua história foi apagada. Porque a sua história se resumiu assim, basicamente todos os africanos foram trazidos daquele continente, foram trazidos para serem escravizados, foram dizimados, e aos trancos e barrancos tentam sobreviver aqui há mais de 500 anos. É isso que a gente sabe do povo africano. Então, assim, eu não tô aqui para fazer vídeo de história, eu não sou professora de história, mas isso é um reflexo, sabe? E na cultura pop, isso é muito importante. Esse discurso da Viola me tocou muito. Porque, novamente, não tem como você ganhar um prêmio sobre histórias que simplesmente não são contadas. Com séries como, sei lá, Handmaid's Tale, Homeland, Downton Abbey se passa na Inglaterra, mas sei lá, House of Cards, não sei, séries muito grandes que, sabe, arrebataram audiências nos últimos anos,
São todos protagonistas brancos que muito facilmente poderiam ser protagonistas negros. E simplesmente não foram porque a gente não tem essa representatividade que vai além de contar a história da dor. A gente só tá acostumado a ouvir a história da dor. A gente não tá acostumado a ouvir a história da glória. E não só da glória, da vida comum, sabe? Um exemplo positivo disso, não me deem spoilers porque eu não terminei essa série, eu estou amando, é The Good Place, que nós temos o Chidi. E o Chidi poderia ser claramente um cara branco. Acho que, assim, em alguns momentos cita a questão da etnia dele, mas, assim, até onde eu tô, que eu tô no final da final da terceira temporada, em nenhum momento a raça do Chidi é um fator, assim, crucial pro personagem dele. Só colocaram um ator negro ali porque falaram, pô, quero que tenha um ator negro, independente da história de sofrimento dele, porque, adivinha só, ele é mais do que sofrimento. Ele é um ator tão capacitado, tão passível de estar dentro da história que a gente vai contar, quanto qualquer outro. Então, seja um filme de comédia romântica, seja um filme de terror, seja uma série, sei lá, um reality show, seja o que for, assim. Pessoas negras e de outras etnias também, é claro, podem ocupar esses lugares de histórias comuns tanto quanto qualquer outra pessoa branca. Só que a indústria não tá acostumada a fazer isso. A indústria olha pro negro pra falar assim, ter um filme sobre escravidão pra passar, então vou lá atrás da galera pra minha cota de negros que Hollywood permite. Tem que contar as histórias de escravidão, mas assim, a gente não pode limitar que as únicas referências que um espectador negro tenha seja de histórias de escravidão, de histórias do, sei lá, do apartheid ou coisas parecidas. A gente tem que contar histórias da sua ancestralidade e histórias comuns também, sabe? A gente tem que incluir essas pessoas no dia a dia, como eu disse no texto, na vida comum, porque elas estão presentes na vida comum, porque elas são, se eu não me engano, a população negra só no Brasil, se eu não me engano, é mais de 50% da população. Isso que eu não tô pegando a conta de outros países. Então elas são tão consumidoras e elas vivem histórias de romance, de comédia, de tristeza, tanto quanto qualquer outra. Então, se a gente ficar se limitando a apenas dar luz para essas pessoas quando for para falar da injustiça que os brancos fizeram com elas, a gente nunca vai tirar essas raças da redoma de sofrimento, de desgraça que elas sofreram e nunca vai permitir que elas contem histórias muito maiores, não maiores, assim, mas tão ricas e tão diversas e tão importantes quanto. Porque como uma criança negra e você só vê filmes sobre, sei lá, escravidão na televisão, você pensa, caramba, a cor da minha pele indica que os que vieram antes de mim só sofreram. E aí você vê no comercial de margarina, na novela das 8, não sei o que, pessoas brancas, 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 você fala, tá bom, aquele ali não é o meu lugar. É isso que você passa para uma criança. Então, quando você coloca pessoas negras e de outras etnias em histórias que não necessariamente estejam se referindo ao sofrimento delas, você passa uma mensagem de pessoas de seja qual for a etnia, também tem um lugar tão válido quanto em seja qual for a narrativa. Vocês entendem a importância disso? Para mim é muito importante. Só para finalizar, é que nem Star Wars. Star Wars dos filmes antigos eu estava mais do que acostumado em ver em protagonistas brancos, nem se era tão debatido isso na época tal. Aí saíram esses Star Wars da Disney alguns anos atrás, e nós tivemos o Finn, né? Eu não sou expert em Star Wars, mas é Finn o nome dele, que é o protagonista negro. E foi incrível, porque assim, teve gente que criticou, lógico, teve aqueles fãs saudosistas lá, aquela galera xarope que já veio criticar. Mas assim, foi incrível isso, porque todo mundo deve ter visto aquela foto que viralizou, porque assim, Star Wars não se passa na nossa realidade. Star Wars se passa na galáxia, no mundo, no universo. Então, assim, não dialoga com o que eu e você vivemos todos os dias. É uma história de aventura, de ficção, é uma história de ação, uma história completamente fantasiosa. E é uma história feita para os seus espectadores sonharem. E aí, aquela foto que viralizou uns anos atrás, que eu acho que muita gente deve ter visto, de um menininho negro, uma criança,
viu o boneco do Finn numa loja de brinquedos, um boneco negro com aquela roupa, o traje espacial lá. Acho que ele tinha arminha, não sei. Mas enfim, ele pegou o boneco e, tipo, ficou no maior sorriso do mundo. Aí os pais foram lá e tiraram a foto e a foto viralizou. Ou seja, não tá falando sobre escravidão, sobre perseguição, sobre isso, sobre aquilo. Eu não manjo de Star Wars, mas acredito que isso nem seja em pauta naquele universo. Ele simplesmente. O que essa situação. A mensagem que essa situação tem pra nos passar é que, assim. Olha como você inspira uma criança de que ela e seus similares podem estar dentro de qualquer tipo de narrativa, tanto quanto qualquer pessoa branca que elas já tenham visto. Então, assim, por uma representatividade que contemple a vida comum, por uma representatividade que não fique presa às amarras de contar apenas as histórias de sofrimento, mas também as histórias de glória, as histórias de romance, de tristeza, de comédia, de terror, do que a gente quiser, mas que não limite um povo a somente o seu passado triste e, e abra horizontes para que mais prêmios sejam ganhos por papéis que ainda não existem, mas que possam existir, como disse a nossa salvadora, amém, Viola Davis. Tá bom, galera? Falei que ia ser um vídeo curto, né? Eu nunca me seguro, mas enfim, é isso aí. Tentei. Obrigada quem viu até aqui mais uma vez, viu? Um beijo grande.